Salve, salve, muito bom dia, abençoados, abençoadas do curso técnico, serviços jurídicos e a nossa disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Me chamo Laudo Natel e estamos aqui à frente dessa disciplina muito bacana de ser trabalhada, né? Ela vai nos fomentar, nos dar base para todas as outras ramificações. E sempre nós temos esse legado de muitas informações. E eu me sinto um privilegiado. Nós estávamos conversando agora há pouco, eu e os outros professores, e estávamos conversando como é bom ter a participação dos alunos, como é legal ver esse empenho. Isso é o nosso combustível. Então, eu quero agradecer a cada um dos polos, as fotos que eu recebo, mensagens dos professores, dos alunos. Gratidão, meus ilustres. E estamos aqui naquela reta final. Para você que andou perdendo aula, dá uma olhada nos últimos slides. Sempre eu estou falando sobre questões de prova. Eu estou delineando a prova para você. Porque é muito importante você se sentir bem, seguro. Quando você abrir sua prova, você dizer assim, olha, eu sei, eu treinei, eu participei das aulas, eu fiz exercícios, e isso é que é o bom. Você vai calcificar esse conhecimento, né? É quando você observa a teoria estudada e ver na prática, num caso prático, numa questão. Então, só temos a ganhar. Vamos trabalhar? Quero estender aí o nosso bom dia ao pessoal de Bom Jesus, João Costa, muito bom dia. Capitão Gervásio de Oliveira, né? Alice Andrade de Souza, bom dia. O Mike, bom dia. Thiago. Vocês que estão nos acompanhando aqui pelo chat do YouTube, pelo IPTV, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. E vamos trabalhar. Eita, professor, o senhor não falou da minha cidade, você não falou do meu polo, mas eu falo agora. Vamos lá, então nós temos aqui o pessoal de Caldeirão Grande, Bom Jesus, Capitão Gervásio de Oliveira, de Seu Arco Verde, Esperantina, Hugo Napoleão 4, Inhuma, Isaías Coelho, Jaicós, João Costa, Joaquim Pires, nós temos Julião Borges, Padre Marcos, Pedro II, Ribeiro Gonçalves 3, Ribeiro Gonçalves do Piauí, Santa Filomena, São Brás, São Lourenço, Várzea Branca, Padre Marcos, Ana Laiane, muito bom dia. Gente, esqueci de alguém? Eu fico muito triste quando vocês mandam um recado. Professor, o senhor não falou a minha escola, o senhor não falou o meu nome, porque todos vocês são extremamente importantes para cada um de nós. Sejam todos vocês agraciados com a linda manhã de muita informação e vamos trabalhar. O que é que nós vamos ter hoje? O que é que nós vamos ter hoje, professor? Sei que muita informação, sim. Vai anotando quando eu disser assim, olha, cara de prova, tá? Anota o slide, anota a dica. Eita, o professor falou novamente negócio cara de prova. Ó, nós vamos relembrar a eficácia da lei no tempo, no espaço. Vigência, tá? Revogação, conflito, e isso tudo. Para quê? Ora, examinar os diferentes sistemas normativos. Nós estamos estudando aqui, certo? Conceituação, definição, nós estamos vendo aqui as teorias, né? Nós estamos vendo as escolas, tá? Nós estamos vendo os principais filósofos, tá? Nós estamos vendo as teorias que hoje permeiam esse arcabouço jurídico brasileiro, mostrando para você que já vem há muito tempo, né? Muito tempo. Muito bom dia, professora. Manda um alô aí para a Mariana e a Pamela Gabriela. Coloca aí, Amanda, para mim, por gentileza, qual é a escola, tá? Professor, é por isso que sempre nós estamos vendo aí a sintonia de compreensão entre o surgimento do direito e a correlação que há com a sociedade, com a questão de justiça, ética, moral, bem como a necessidade de respectiva proteção jurídica.
É por isso que nós falamos constantemente sobre as relações jurídicas. Nós percebemos o que é norma, nós vimos o que é norma jurídica, sanção jurídica, nós vimos o que é a força, né, coercitiva, característica entre direito e moral. Olha só, anota aí, questãozinha de prova, quais são as características, né, que nós podemos ter na relação de direito e moral, uma das nossas últimas aulas. Para tanto, nós partimos do pressuposto de resolução de questões durante as aulas, e vocês sabem, melhor do que eu, que sempre fica o para casa, tá? Lá naquele hora de praticar, né, meu diretor? Toda semana nós temos aqui 2 vezes por semana o hora de praticar. Só questões, né? Só questões, só questões. E aí você já sabe, chegou aquele momento, hora de praticar, nós vamos estar resolvendo algumas questões, nós vamos estar cintilando, né, as dúvidas e nós vamos estar calcificando esse conhecimento. Turminha, até aqui todo mundo junto comigo, bota um ok aí nos chats, que é para saber se eu estou chegando aí na tua residência, na tua escola, eu estou conseguindo galgar êxito nesse entendimento. E aí, Amanda Araújo, Mariana, Pamela, pessoal lá de Padre Marcos, Alice Andrade, lá de Capitão Gervásio de Oliveira, pessoal de João Costa, muito bem. Meus agraciados de Isaías Coelho, eu super amo este polo, sempre muito educadinhos. Vamos lá, senhores, vamos relembrar alguns pontos. Anote aí, próximo slide. Eita, o que é que o professor vai lembrar? Vamos lá. Nós vimos que a norma, não é? A norma, que vocês chamam de lei, não é? Ela, quando nós temos a questão da sua elaboração, para que ela possa ser objeto de cobrança, não é? Onde ela vai impor o ajuste de conduta individual, ela deve possuir vigência, ou seja, ela deve apresentar-se, deve possuir vigência. Então, a norma, ao ser elaborada como objeto de cobrança, ela deve possuir vigência, ou seja, deve se apresentar como sendo válida. Essa característica, senhores, ela depende de requisitos técnicos formais, tais como obediência ao procedimento previsto para a elaboração da norma. Que obediência é essa, professor? É chamado de processo legislativo. Do respeito ao que chamamos a vacatio legis. Que é isso, professor? É aquele interregno, é aquele lapso temporal quando não tem previsibilidade na lei, tá? Onde ela começa a valer. Certo? Ou seja, aguardar um período previsto para que depois da publicação a lei ingresse no mundo jurídico. Porque quando ela não diz que é a partir da data da sua publicação, nós temos os prazos com previsibilidade em lei. Nós vamos ver muito isso nesses dispositivos, nós vamos ver muito isso nas ramificações do direito. Vocês vão ver a todo instante quando estiverem estudando, por um exemplo, direito processual penal, direito processual civil. Nós vamos verificar esses prazos muito bem observados e pontuados, né? Em vários outros códigos. Você consegue visualizar as orientações na Carta Maior, lá na introdução ao estudo do direito constitucional, tá? E é sempre muito bom guardarmos esses prazos, é sempre muito bom guardarmos essas informações. Por quê? Quando eu for trabalhar, professor, eu for trabalhar uma área em específico, vocês vão ver lá nas áreas em específico, eles te dizem até como é que você deva a contabilizar, como é que é contado esse prazo. Vocês vão perceber isso,
tá? Então, professor, eu posso dizer, então, que essa questão da efetividade, eu estou querendo dizer da norma, né? Que é uma norma escrita, tá? Previamente o que estabelecida, que cria, que modifica, extingue regras jurídicas, porque também eu posso ter esse processo. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente, tá? E essa questão da lei, da norma, você tem ela âmbito, né? Distrital, federal, municipal, estadual, né? A depender do poder legislativo que criou. Então, primeiro pressuposto é observar o processo legislativo. Tem todo um trâmite a ser seguido, tem todo um passo a passo. Até aqui estamos juntos? Vamos mais aqui, o que é que a gente pode trazer, né, de mais informação. Então, olha, esse foi o primeiro slide. No segundo slide, ele vai dizer o seguinte: a efetividade ela se revela no fato da norma jurídica se impor perante quem quer que seja. Ou seja, nós não temos uma lei em separado. Nós temos uma lei onde ela vai ser um farol norteador de toda a sociedade. Então, todos aqueles que estão em sociedade, ele tem esse período, gente, tudo bom? Esperantina, muito bom dia. Ele tem esse período, uma lei, quando ela surge para nós na sociedade, você tem esse período, tá? Alguns leigos gostam de dizer, professor, é tipo um período para a gente se adaptar. Exatamente. Né? Vamos supor que fosse criada uma lei no nosso estado para que aqueles carros que muito estão poluindo não possam mais trafegar. Eu teria que ter um período, tá, para que essa lei pudesse valer, onde ela dá publicidade a todos do estado do Piauí, para que todos possam, através, né, dessa publicidade da lei, reconhecer que a partir de tal dia, um carro que esteja mal regulado, que esteja poluindo muito, não possa mais trafegar. Entende? Eu tenho que ter esse interregno, eu tenho que ter esse lapso temporal. A não ser que lá venha dizendo, né, no corpo da lei, a partir da data da sua publicação. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Bacana? Ah, professor, então eu sei como é o nome disso. O nome disso é vacatio legis. Perfeito. É chamado de vacatio legis. É uma expressão latina, né, que ela diz vacância da lei. Ela corresponde ao período entre a data da publicação de uma lei e o início da sua vigência. Bacana? Então, nós vimos aí que ela, para ela ter esse processo, para ela poder ter a criação, ela passa por um processo legislativo. Tá? Para ela ter essa vigência, ela tem que obedecer ao prazo de publicidade. Para ter essa efetividade, né, a norma jurídica ela será observada tanto pelos aplicadores do direito como pelos destinatários dessas normas. A eficácia, por sua vez, ela significa que a norma cumpriu a finalidade a que se destinava, pois foi socialmente observada, tendo solucionado o motivo que a gerou. Uma lei, ela é eficaz quando cumpre a sua função social. E nós vimos em outros momentos, não é, essa questão de quando ela cumpre a sua função social. Nós temos ali a questão social atrelada a valores. Nós temos ali um acontecimento, não é, social, que gera esses valores que são protegidos pela norma, né? A norma legislada. Daí nós vamos lembrar sempre, questão de prova, olha lá, lembrarmos sempre da teoria, da tridimensionalidade do direito,
né? Aquela que estudamos ali, veiculada por Miguel Reale. Anote aí no seu caderno. Eita, o professor falou que está na prova. Teoria da tridimensionalidade do direito. Vocês vão ver que nós temos três itens que eles são interligados até chegar à norma, né? A última é a norma, a última é a lei. E nós vimos exemplos, ó, nós demos exemplos com a Maria da Penha, nós demos exemplos aí com a lei do inquilinato, nós demos exemplos com a lei do farol baixo, tá? Anotaram? Muito bem. Anotaram? Pois não esqueça de anotar. Ah, depois eu anoto, eu vou lembrar. Não funciona, gente. Vocês não têm só isso para estudar, tem muito mais coisa. Então, anota logo aí no caderno. Prova. Relembrar a teoria da tridimensionalidade do direito por Miguel Reale. Professor, e a legitimidade, hein? A legitimidade, gente, que é o último recurso que a norma necessita ter, é ser originada do poder competente, tá? Do poder competente, ou seja, ela seja produzida por quem, conforme a lei, possa fazer. Então, você tem um representante desses, né? Que é o poder legislativo. Vocês vão observar lá no direito constitucional que tem uma outra casa que a função dela é só verificar se aquele posicionamento normativo ele é constitucional ou inconstitucional, tá? Só para vocês terem uma ideia, se tem a presença da constitucionalidade. E aí nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, só para vocês terem essa ideia de como a questão de uma lei, ela não é esse negócio que todo mundo acha, esse pessoal faz aí lei que pega, lei que não pega. Não, não temos isso. A lei é para todos. Lembra do exemplo que eu dei na semana passada, do negócio da POP 100? Pois é, se porventura eu sei que eu não posso trafegar de qualquer maneira e mesmo assim eu o faço, aí o problema já não é da lei, mas do indivíduo que é averso à lei. Se eu sei que eu tenho que andar municiado de capacete, não posso estar com chinela de dedo, ou tenho que, num caso de um automóvel, eu tenho que andar com um cinto de segurança e não faço, a lei está ali, não é? Mas cabe a mim ser o fiscal dessa lei, cabe a mim me policiar, cabe a mim, ao passageiro que andar comigo, ser conscientizado. Por favor, coloque o cinto. Ah, eu não gosto. Não, mas tem que colocar. Por favor, para a sua segurança, para a minha segurança, para a segurança de todos nós. Tá? Ah, mas a lei não funciona para todo mundo. Claro, nós temos o livre-arbítrio, isso é uma questão de moralidade, gente. Nós vimos, não é? Nós vimos, isso é uma questão de ser ético, tá? Eu não tenho como cobrar a moral de alguém. Não temos como cobrar uma ética de alguém. Não tem lei para se cobrar isso. Mas tem como se cobrar aquele que, mesmo querendo, tá? Ele resolve infringir aquelas limítrofes. Nós vimos em aulas anteriores que o direito também ele olha para essa questão da intencionalidade, não é? E aí vocês vão perceber por várias vezes em outras áreas, em outros ramos do direito, vocês vão ver aí culposo e doloso. Vocês vão ver a questão da intencionalidade, não é? Vocês vão verificar que até nisso o legislador ele procurou também verificar o posicionamento para que se tivesse a procura incessante da justiça. Professor, essa justiça que nós estamos falando é aquela que nós estávamos estudando com a visão aristotélica? Muito bem, tá? Então, concluindo, o termo norma comporta diversas acepções que justificam interpretações diferenciadas quanto a seu significado, demonstrando-se ambíguo e polissêmico. As normas comportam diversificadas classificações, não havendo uniformidade doutrinária acerca do tema.
Dentre os tipos de norma, figuram as normas que nós já estudamos aí, ó, várias vezes, normas jurídicas, que igualmente recebem classificação diferente sobre prismas diversos de análise, o que ocorre mais para fins didáticos. Tá? Esta profusão de classificação das normas jurídicas possui importância reconhecida no campo da apreensão prática do objeto da ciência do direito, né? Que é a norma jurídica. As normas jurídicas devem ser estudadas sobre 3 enfoques, gente, tá? Diferentes, que são os planos de validade, existência ou vigência e da eficácia. No plano, gente, da validade, a norma emana de uma autoridade superior e ela vai observar um processo legislativo legítimo e regular. A doutrina aponta 4 âmbitos distintos em que a validade deve ser examinada quando ocorrem conflitos entre normas válidas. Quais são? Temporal, espacial, material e pessoal. Validade se diz respeito ao processo através do qual a norma se integra a um sistema normativo, passando a pertencer a um ordenamento jurídico. Lembra? Eu terminei de falar isso para vocês. Vamos supor que tivesse passado pelo crivo do processo legislativo. Mesmo assim, tivesse dado aquela vacância para que todos soubessem que aqueles carros que não estão regulados, que aqueles carros que estão poluindo muito, eles não podem mais trafegar até que façam o devido reparo, tá? Durante esse espaço de tempo, olha lá, o espacial, né? Durante esse espaço de tempo temporal, que diga, né? Eu não posso ser penalizado. Se, porventura, você fosse anteparado num processo de fiscalização, com certeza o profissional iria chegar a você e iria alertar, digo, olha, a lei ela tem um prazo para vigência, então a partir de dia tal, não é? Ela começa a ser aplicada na íntegra, tá? E aí é bom o senhor fazer o reparo, caso contrário, da próxima vez, o senhor vai incorrer em uma sanção, que pode ser aí multa, pode ser aí o que a lei observar dentro da visão constitucional albergada pela pontuação, né, daquele que é competente em elaborar aquela lei. Tá? Porque nós temos as competências, vocês vão ver isso lá no direito constitucional. Né? Nós temos lá que certas situações elas são somente de competência federal. Outras podem ser mistas, outras podem ser somente municipal, outras só podem ser estadual e outras elas caminham ali em conjunto, tá? Tem algumas situações, eu estou falando assim de uma maneira bem ampla, mas lá no direito constitucional vocês vão lembrar dessa minha palavra. O nome da vez é competência. Lá vocês vão ver o que é competência, quais são as esferas. Nós comportamos essas informações quando nós estávamos estudando o artigo 59 da CF. Nós estávamos vendo a teoria piramidal de Kelsen, onde ele fala sobre a questão da hierarquia das leis. E aí nós vimos que aquela que está lá no ápice é a Constituição Federal e ela vai descendo até a base. Não é? Aí lá, mais ou menos, quase chegando à base, aí tivemos que voltar nesse conteúdo quando nós formos falar de tratados, convenções, e aí nós demos esses exemplos, inclusive, salvo engano, nós estávamos vendo um acontecimento lá de Minamata, que foi aquele acidente, né, por contaminação de metais pesados, tá? E aí entrou a questão de meio ambiente, entrou a questão indenizatória, porque teve várias mortes, né, pessoas que ficaram sequeladas, enfim. Validade diz respeito ao processo através do qual a norma se integra a um sistema normativo,
passando a pertencer a um ordenamento jurídico, só poderá ser reputada válida a norma jurídica que se encontrar inserida no contexto de um ordenamento jurídico positivando-se. Aí nós vimos essa parte, questão de prova. Olha lá, o que é o direito positivo, o que é o direito subjetivo, tá? O que é o positivismo e o pós-positivismo. Aí você vai lá dizer o que é, caracterizar e até pode pedir exemplo. Nós vimos isso em vários slides aqui, porque nós sempre temos que estar indo e vindo, porque esse conteúdo ele se comunica o tempo todo, tá? Ele se comunica o tempo todo. Então, cuidado. Já o plano de existência ou vigência, turma, olha aqui, existência ou vigência liga-se ao campo da norma enquanto instância de validade técnico-formal, que ocorre com a sua publicação e entrada em vigor. Turma, como é o nome disso? Como é o nome desse fenômeno aí? Onde eu tenho a questão da publicação e a entrada em vigor. Ou seja, quando essas disposições dessa lei, elas passam a ser vigentes. Como é o nome desse lapso que a gente terminou de dizer, que é uma expressão latina? Deixa eu verificar se vocês estão aí prestando atenção, me acompanhando e me entendendo. Como é o nome desse lapso? Se eu fosse questão de prova, e eu perguntasse como é o nome do lapso temporal em que uma determinada lei, passando pelo processo, né, legislativo, ela passa a ter vigência, da publicação até a sua vigência. Como é que é o nome desse espaço, desse lapso temporal? Se fosse questão de prova, quer dizer que todo mundo iria errar? Não acredito. Não acredito. Cadê o pessoal de Esperantina, Isaías Coelho, Padre Marcos, pessoal lá de Capitão Gervásio, João Costa, Isaías Coelho, né? Pessoal aí que gosta muito de participar. Cadê a Amanda? Cadê o pessoal do chat aberto? Pedro II, outro polo muito participativo. São Lourenço, Joaquim Pires, João Costa, Vacácio Leste, gente. Cuidado. Tá? Nossa prova se aproxima, né, meu diretor? Parece que andaram divulgando aí o calendário de prova, né? Parece-me que eu vi, acho que é semana que vem na outra. Salvo engano, semana que vem na outra. Mudaram a data? Ah, rapaz, pois então, eita, porra, agora eu fiquei preocupado. Será quando, hein? Mas vamos continuar treinando, né, nação? Continuar treinando. Então vamos lá. A vigência, eu sei que eu sei que está se aproximando, né? Porque o conteúdo está acabando e o planejamento já estão solicitando aí o do módulo 2, então é bom ficar atento. A vigência possui uma dimensão temporal, podendo dar-se por tempo determinado ou indeterminado, e situa-se entre validade e a eficácia, que é a sua aceitação social, podendo abranger e até suplantar esta última, não é? E aí nós vimos nomes bem interessantes, né? Vocês viram que é abrogar, revogar, vocês lembram disso? Tá? Visto que há normas que continuam vigentes, mas perdem sua eficácia em dado momento. Já no campo da eficácia, observar-se-á o desempenho da previsão normativa e hipotética frente à sociedade, que a aceita, respeita e obedece. A eficácia, ela pode ser imediata, mediata, limitada ou contida. Vocês vão voltar a verificar, né? Vocês vão voltar a verificar esses nomes ali, quando vocês estiverem vendo aí
a questão do direito constitucional. Que bom, São Brás. Estenda aí ao professor as minhas felicitações pela passagem do natalício do ilustre professor, né? É festa aqui na escola porque é aniversário do professor. Que bom. É muito bom ser relembrado e é muito bom ser felicitado, né, com vocês, que são as nossas companhias durante o ano inteiro. Tá? Enquanto validade, estabelece que a norma deve ser cumprida e aplicada no campo da sua eficácia. Observa-se se esta mesma norma ela é cumprida e, se descumprida, é aplicada, ela fazendo e incidir as sanções previamente estabelecidas. Nós vimos isso semana passada, quando nós estudamos as questões das leis justas, leis injustas, né? o ser, tá? Nós vimos uma viagem bem longínqua com relação a essas noções, e nós vimos a questão da característica sublime do coercitivo, que Miguel Reale chama de força, né? É bom sempre estar relembrando isso. Então, gente, validade, vigência e eficácia são atributos diferentes e independentes da norma jurídica. Podem coexistir, como podem fazer-se ausentes. Assim, poderá haver norma válida, porém destituída de vigência e de eficácia, como poderá haver norma válida e vigente, mas sem eficácia. Ou ainda, norma destituída de todos estes atributos. Inclusive, na semana passada, eu disse para vocês que algumas leis no Brasil são tidas como leis bem esquisitas. É bem verdade que elas não foram muito longe, né? Nós vimos, por exemplo, a lei que fazia a lei de 5 hectares de terra, né? 5 hectares de terra, salvo engano, lá em Barras do Garça, para pouso e decolagem de discos voadores, dos alienígenas. Vê só, obviamente que não passa por um crivo de constitucionalidade, obviamente que não passa por um crivo, né, onde se tenha validade, vigência, eficácia, tá? Então, eu não posso ter vigência e eficácia se ela não é válida. Outra lei é uma cidade no interior de São Paulo, ela dizia que era proibido comer melancia. Uma das leis que muito chamou a atenção à época que ela foi vislumbrada, veio a público, foi uma lei que dizia que as mulheres não poderiam usar mini saia. E foi num período que estava no auge esse tipo de vestimenta. Então, perceba, eu tenho esse tipo de ponderação, e é por isso que observa-se esses critérios aqui. Justamente para que esse tipo de absurdo, esses rompantes, eles não possam subsistir, tá? Só para vocês terem uma ideia de como nós temos, não é, algumas leis que são bem esquisitas. Se porventura depois vocês quiserem complementar a leitura sobre isso, coloque assim na internet as 50 leis mais estranhas do Brasil. Eu confesso a você que você vai sorrir de algumas. Outras você vai dizer, eu não acredito, tá? É claro, né, gente? Elas não seguiram à frente. E elas não seguiram em frente por quê? Porque tem todo esse mapeamento restritivo para que ela possa ganhar publicidade e ela possa entrar em vigência. Não é somente um critério ou outro, não. Tem todo um corpo a ser muito bem observado nessa engrenagem, né, nesse ordenamento jurídico, para que ele possa, né, passar por todos esses momentos, entrar em vigor. Da data da sua publicação, se ela não vier dizendo, você vai ver lá que tem prazos, né, 45 dias, por um exemplo. Tem um prazo. Alguns códigos, você tem lá a data, X dias, certinho? Professor Riquelme e professor Iago e Mara, é isso?
lá de Esperantina? Ao contrário, toda norma vigente e eficaz deverá ser necessariamente válida, visto que a validade ela é sinônimo de integração ao ordenamento jurídico, sem o que não existe a norma, tá? Essas daí são as observações que eu tinha para fazer nesse primeiro momento, relembrando esse conteúdo bacana. E aqui, para não ficar muito perdido, eu gostaria que vocês lessem e eu vou pedir aí um minutinho na tela, meu diretor. Opa, estamos de volta. Cadê meus participantes? Eu senti falta hoje do chat, né? Lotado de respostas. E lembrando que veio de vocês a sugestão, gente. Eu acato as sugestões justamente para dar mais viabilidade pedagógica aos trabalhos de vocês que recebem essas informações aí. Né? Eu tenho várias mensagens, professor, dá um tempinho, pelo menos um minuto, para a gente raciocinar quando a questão for curtinha, tá? Eu sei que vocês estudam pela parte da tarde, mas, galerinha, nós estamos nesse processo juntos. Então, olha só. As normas jurídicas devem ser estudadas sob 3 enfoques diferentes. Exatamente. Nós vamos ver quais são esses enfoques, né? Nós vimos que elas vão ser estudadas no campo da validade, da existência ou vigência e da eficácia, tá? Da existência ou vigência e da eficácia. Se fosse uma questão de prova, ele perguntaria em que aspectos as normas jurídicas devam ser estudadas. Seria colocar que elas serão estudadas, devem ser estudadas, né? Devem ser estudadas nos planos de validade, existência ou vigência e da eficácia. Ilustre Thiago Martins, rapaz, quanto tempo. Senti a sua falta, viu? Hoje eu também estou sentindo falta dos Zeus, é isso? Sempre parece aqui conosco, né? Muito bem. Thiago Martins colocou ali, professor, correto. Tinha visto ali a resposta do Thiago. Muito obrigado, Thiago. Muito bem. Vamos um pouquinho agora mais adiante. Vamos para nosso próximo momento, tá? Olha aí o próximo momento. Muito obrigado, Thiago.
Nós costumamos sempre lembrar dos alunos muito participativos e você é um deles. Eu estava até perguntando para os outros professores. Rapaz, me dá notícia do Thiago Martins. Ele e o nosso outro ilustríssimo são muito participativos lá no chat do YouTube, tá? Mas eu espero que você esteja bem e é sempre um prazer ver sua participação aqui na aula. Te admiro demais. Olha, eu peguei a mesma questão e agora vamos olhar só por uma outra linha de trabalho, ó. Validade, vigência, né? Vigência e eficácia são atributos diferentes e independentes da norma jurídica, né? Isaías Coelho, sempre muito bom a participação dos senhores e das senhoras. Eles estão me dizendo ali, professor, a validade, a vigência, a eficácia, professor, são os enfoques de estudo da norma e elas são independentes, são diferentes, tá? Muito bom, professor. Então, ela é, com certeza, ela está correta. Então, olha só, duas participações, né? Duas participações, e nós temos 2 acertos. Professor, fiquei com dúvida aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. 3 enfoques. Quais são? Validade, existência ou vigência e eficácia. E aqui a próxima ela diz o quê? Vamos raciocinar? Validade, vigência e eficácia são atributos diferentes? Sim, nós vimos na parte lá de conclusão. Eles são independentes? Sim, nós vimos que alguns desses aí podem até não subsistir, tá? Da norma jurídica. Aí, ó, correto também. Quero agradecer aí a participação dos ilustríssimos. Vamos mais adiante. Vamos ver o que é que nós temos ainda aí de informação, tá? Agora, lendo aí com bastante atenção, sem o teorema de Chutágoras. Um minutinho na tela, por favor. Muito bem, vamos ver o que é que aconteceu. Lembrando para você, tá, que perdeu aula, para você que está com medo de fazer prova, já que nós estamos nessa reta final do módulo 1, né, chegou aquele dia esperado de nossa prova, a qualquer momento, vocês vão dizer, eita, amanhã é prova, ou tal dia é prova. Então, esqueça esse amanhã é prova, ou tal dia é prova, e vamos raciocinar assim, rapaz, deixa eu estudar aqui, ver bem direitinho as aulas do professor Natel, que ele está dando dicas da prova. Você sabe que toda aula a gente faz um feedback da aula anterior, começando a responder as questões que ficaram para casa. E aí a gente aproveita e faz uma mini revisão de conteúdos que se interligam o tempo inteiro. Com isso, senhores, vocês vão sempre estar revivendo aquelas informações. Eu sei que às vezes vai ficar chato, porque repete demais, mas é o modo mais seguro de você
calcificar essas informações, tá? A vigência possui uma dimensão temporal, podendo dar-se por tempo determinado e indeterminado, ou indeterminado, e situa-se entre a validade e a eficácia. Tá show de bola essa informação. É muito show de bola essa informação. E professor, mas eu posso ainda ver mais informações sobre esse negócio de eficácia? Com certeza. Vamos relembrar aqui outros pontos novamente e não sai daí não. Vai já ter mais questões para você relembrar. Vamos relembrar aqui alguns pontos. Vamos lá. Eficácia. Eficácia, gente, é a aptidão para que se possa produzir efeitos jurídicos. Eficácia é a aptidão para que se possa produzir efeitos jurídicos. Assim, a eficácia, né, que são os efeitos de determinada lei, elas podem ser limitados a um determinado território, espaço, ou a um determinado período de tempo. Essa limitação aplica-se inclusive à lei processual. Vocês vão ver, né, algumas teorias, tá? Vocês vão verificar como é que fazem para saber de quem é a competência quando uma determinada limítrofe jurídica ela é ultrapassada, não é? Ela tem as teorias de onde uma pessoa que praticou um determinado crime, né, de onde seria a competência para julgar, tá? De quem seria, né, esta competência. Quando se daria, por um exemplo, o momento de consumação daquela prática, se há necessidade de se visualizar o lugar, se há necessidade de se verificar a questão do tempo e do espaço. Tudo isso tem teorias, vocês vão verificar isso lá no direito, lá no penal, no civil, vocês vão verificar muito essa questão de prazos, não é? De características bem marcantes com relação às obrigações inerentes àqueles que precisam fazer ou deixar de fazer. A todo momento vocês vão ver a questão de dolo, vocês vão ver a questão culposa, vocês vão ter esse plantel de informações, e o mais engraçado, são informações que a gente observa todo santo dia, pertinho de nós, acidentes que a gente presencia ou fica sabendo, no jornal que está assistindo. Então são disciplinas realmente muito curiosas, porque ela está diretamente interligada com o nosso dia a dia, tá? Com o nosso dia a dia. Tá? Eficácia da lei processual no tempo e no espaço. Olha aqui, eficácia da lei processual no tempo e no espaço. Quanto ao espaço, a lei processual é regulada pelo princípio da territorialidade. Assim, a lei processual tem eficácia em território nacional. Isso porque a norma processual tem por objeto disciplinar a atividade estatal, que é o que chamamos de jurisdição. E essa atividade é manifestação do poder soberano do Estado. Desse modo, não poderia ser regulada por leis estrangeiras. Vou dizer aqui para vocês que vocês vão ouvir falar um nome muito engraçado: direito alienígena. Professor, nunca nem ouvi falar. Mas só a título de curiosidade, depois dá uma lida sobre o que é, né, essa questão do direito alienígena. Tá? Vocês vão ver lá no direito constitucional a extensão da territorialidade. Vocês vão verificar, não é, por um exemplo, as questões inerentes às embarcações, né? Vocês vão verificar quando em águas, né, nacionais ou em águas internacionais, como é que fica. Vamos supor, algo aconteceu dentro de uma aeronave, não é, um crime.
como é que isso vai ser observado pelas leis, não é? Algo foi praticado dentro de uma embaixada lá em outro país, como é que funciona essa questão da lei? É a lei de lá, é a lei do Brasil, tá? Ah, pessoas casaram lá fora, um estrangeiro e um brasileiro, né? E aí, como é que faz isso para verificar? Mas aí estavam aqui no Brasil, a criança nasceu, e aí? Vai ser, ela, qual é o princípio? O que é que eu vou verificar? É o iuris sanguinis? Como é que isso... Tudo isso, gente, a lei observa. Tudo isso, vocês acreditam? A Constituição tem tudo isso muito bem observado. É, de fato, um manual que nós devemos ter a curiosidade de estudar, tá? Nunca esqueçam disso. No tempo, senhores, as leis processuais, elas estão reguladas pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a senhora Lindby, que é Decreto-Lei 4657. Assim, em regra, elas começam a viger após o período, olha que período, da vacatio legis. 45 dias depois de publicada. A lei processual, ela terá validade imediata e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Artigo 6º da Lindby. Ainda com relação ao tempo, o Brasil adota o sistema do isolamento dos atos processuais. Assim, a lei processual tem validade geral e posterior, não retroagindo. Eu acho que lá no direito penal, alguém aqui já deve ter ouvido na televisão ou no filme, dizendo que a lei não retroage a malam partem, né? Ela não retroage para o mal, para prejudicar uma pessoa, o réu, vamos supor assim. Ela só vai, não é? Ela só vai poder ser usado para aquele caso em concreto se for para beneficiar, nunca para prejudicar, tá? Nunca. São as informações que você vai anotando uma coisa com a outra. Quando chegar na parte que nós temos das específicas, vocês vão poder contemplar essas informações, até com casos práticos. No módulo 2, nós vamos trabalhar muitos casos práticos para vocês verem na prática, no nosso dia a dia, como é que são estes acontecimentos, da teoria à prática. Finalizando aí, senhores, no primeiro momento da nossa aula. Nós vamos voltar aí, é rapidão, é um tempo de break, né, meu diretor? E aí nós temos muito mais questões, tá? Muito mais informações e muito mais dicas de prova para você aqui no curso técnico Serviços Jurídicos. É rapidão.